Bom, gente, então, dando continuidade aí à nossa base de blusa, a gente já tem as costas feitas, agora a gente vai fazer a frente. Então, como eu tinha pedido para vocês, eu queria que vocês prolongassem as linhas do D, do C e do A, para que a gente pudesse continuar a nossa construção de base, tá? Na sequência, então, recapitulando, a gente fez a base da blusa tamanho 40, costas. Agora a gente vai fazer a base frente. A base frente a gente aproveita o traçado da base costas e vem colocando aqui as medidas necessárias. Então aqui a gente já tinha os pontos D nessa linha, C na de baixo e os As na de cima. Então eu vou vir aqui agora na linha do D, na sequência dos pontos, eu tenho já D1 e D2, vou repetir essa medida do D1 até o D2, que foi de 3,9, então a gente vem aqui e marca essa medida novamente aqui, vai ser o meu ponto D3, e o meu ponto D4 vai ser a mesma medida de D1, que é 19,2, tá? A gente tem o cálculo, né, dessas medidas já feitos previamente. Vou deixar aqui depois na descrição do vídeo para vocês esses cálculos feitos já para facilitar a vida de vocês. Bom, do D3 para cima, a gente vai usar o esquadro e vai esquadrar essa nossa linha até a gente tocar na linha do A, e daí a gente vai achar o nosso ponto A4, ó, desculpa, A3, dando sequência, né? Esse aqui é o pontinho A3. E esse ponto aqui da extremidade, que foi o meu ponto D4, a gente vai esquadrá-lo tanto para cima quanto para baixo. Então, eu vou apoiar aqui o esquadro na linha do C e vou fazer uma reta só, ligando as três linhas do C, do D e do A, certo? E aí eu acho mais alguns pontos, né? Dando sequência aqui, eu vou ter o meu ponto C3, lá em cima o meu ponto A4, certo? Vou fazer aqui a partir do A4 duas marcações para a gente poder já começar a traçar o nosso decote de frente. Então, eu vou marcar para baixo 6,3, que é o tamanho do meu, a profundidade, desculpa, do meu decote. E para o lado 6,8, para a gente já poder traçar o nosso decote, certo? Como que a gente faz aqui? A gente pega um esquadro e faz um retângulo a partir desses dois pontos, tá? A gente vai fazer um retângulo aqui a partir desses dois pontos. Vou nomear os pontinhos para facilitar depois pra gente aí na hora de interpretar o nosso cálculo. Esse pontinho aqui eu vou chamar de G e esse aqui em cima de G1. Esse ponto de encontro das duas linhas eu vou dar o nome de G2. Vou ligar o G2 ao A4 numa diagonal, e nessa diagonal do G2 para cima eu vou marcar 3 centímetros. Vou chamar esse ponto aqui de X. Para que a gente traça, a gente acha esse pontinho X? Esse ponto, gente, ele nos auxilia na hora de desenhar o nosso decote. Eu vou colocar aqui a minha curva francesa e vou girando até que ela passe nos pontos G, G1 e X. E aí a gente consegue encontrar um bom decote frente. Então, esse pontinho X ele serve para nos auxiliar na hora de encontrar, né, de fazer essa curva do decote, certo? Então, vamos lá. Nessa linha aqui do A3, eu vou marcar um pontinho que eu vou chamar de L, que é a caída de ombro. A caída de ombro da frente ela é maior do que a das costas em 1 centímetro. Então, quando a gente calculou as costas, a gente achou 4,4, a gente vai somar 1 centímetro e aí a gente vai achar aqui 5,4 o meu pontinho L. E a gente vai ligar o nosso ponto G1 ao ponto L
e vai ser o ombro da frente com uma linha reta. E o que é importante aqui, gente? O ombro, frente e costas são duas partes que são costuradas. Então, eu preciso trazer a medida do ombro das costas. Então, a gente vem aqui e mede. No meu aqui, eu tô encontrando uma medida de 14,7. Essa medida aqui, tá certo? Olha, peguei essa medida aqui. Essa mesma medida, eu vou marcar aqui no ombro da frente. Então, se na hora que você fez o seu aí, deu uma diferencinha, não deu essa medida igual a minha aqui de 14,7, ficou próximo a isso, não tem problema. O que você precisa é usar a mesma medida sua de costas para frente. Essas medidas, elas têm que ser iguais, tá? Do seu molde, porque você vai costurar a sua frente com as suas costas. Então, por isso que a gente pega essa medida da modelagem que a gente fez nas costas, certo? Bom, para finalizar aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar os meus pontos auxiliares para a gente fazer a nossa cava da frente. E aí a gente termina. São só 3 pontinhos. A gente começa achando o ponto M. Esse ponto M, ele vai subir aqui do D3, 6,4. Então, a gente vem e marca esse 6,4 aqui, que é um pontinho que eu vou chamar de M. Desse ponto aqui, a gente vai colocar o esquadro, né? Mesmo que a gente vá marcar pouco ou muito, se a gente tem que marcar retinho, a gente sempre usa o esquadro. Então, eu pus o esquadro aqui no ponto M e vou entrar aqui para dentro da minha cava um pouco mais do que a gente fez nas costas. Nas costas a gente entrou meio centímetro, aqui eu vou entrar 2 centímetros e vou achar um ponto que eu vou chamar de M1. Bom, do D3 para cima eu vou marcar 1,4. Essa medida, ela independe do tamanho, ela para todos os tamanhos, ela é 1,4, que é o meu ponto M2. E agora eu já tenho os pontinhos de cava para a gente posicionar a nossa curva francesa, tá? Para a gente vir aqui agora e traçar essa cava. Então, como que eu posiciono a curva francesa? Como nas costas, a parte mais reta para cima, encontrando, trabalhando com 3 pontos simultaneamente, que é o ponto L1, M1 e M2. Vou ligar esses 3 pontos de uma vez só. Paro aqui no M2, modifico a posição da minha curva francesa para que a gente consiga ligar o meu ponto M2 ao D2 de uma forma harmônica, né? Como a gente fez ali nas costas, a gente fazendo uma concordância aqui de curvas, ó. Aqui ela tem que vir suave, aqui também, né? Como se fosse uma curva só, certo? Bom, para finalizar, eu vou traçar uma linha aqui ligando o G, o D4 e o C3. Aí eu já tenho aqui o meu meio frente. Essa parte aqui é uma parte de meio, tá? Da frente. E a gente vai marcar aqui também na cintura a mesma coisa que a gente fez aqui nas costas. Eu vou pegar a medida de cintura, que é 68, vou dividir por 4. Vou marcar aqui o 17 centímetros, vou ligar ainda com lápis. Por que a gente está ligando com lápis ainda? Vocês vão ver que ela fica uma linha muito acentuada, mas que a gente vai fazer o ajuste aqui assim que a gente aplicar as pences. Vocês vão notar que eu ainda não coloquei nome nos moldes, porque a gente ainda não finalizou, mas eu já tenho aqui construído a minha base costas e base frente, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês verem. A gente fez a base frente, eu já tinha feito a construção da base costas e agora eu vou fazer um próximo vídeo onde a gente faz a nossa aplicação de pence e aí a gente finaliza essa construção, tá joia?